Olá, queridos, tudo bem? Ótima terça-feira para todos vocês. Voltamos com mais uma edição de Vencedores e Perdedores aqui no canal. Lembrando que esse vídeo é trazido a você por Esporte América. Entre lá em esporteamerica.com.br, tem cupom de desconto antes do Natal. E o cupom é Natal. Aproveite, 10% de desconto no site inteiro. Vai lá. Vamos então a Winners and Losers, Vencedores e Perdedores nesta semana. E temos 10 vencedores e 10 perdedores. E aproveitem, porque a temporada regular da NFL está acabando. E aí nos playoffs não vai dar para fazer 10 vencedores e 10 perdedores, vai dar uma reduzida. E alguns times eu não falo mais, porque eles estarão já eliminados, não estarão mais jogando, né? Então vamos à reta final da temporada regular da NFL. Vencedores e perdedores da semana 15. Eu não falo do Thursday Night Football e nem do Monday Night Football no Vencedores e Perdedores, porque o Thursday Night eu já fiz vídeo sobre, e o Monday Night eu gravo na segunda-feira esse vídeo para que dê tempo de ser editado, e ele não entra no Vencedores e Perdedores. Mas semana que vem talvez eu tenha que fazer um vídeo a mais só para isso, porque é Bengals e Bills o Monday Night. Mas vamos lá então, começar com vencedores aqui, e a capa do vídeo, o grande destaque é o Trevor Lawrence. A César o que é de César. Quando ele jogou mal no início da temporada, com aquele festival de turnovers em hora errada, turnover na red zone, turnover no último quarto, eu desci a lenha. Mas ele melhorou muito em relação a isso. São 2 jogos seguidos com 3 passes para touchdown. Ele quebrou o recorde de touchdowns que ele tinha na carreira. Foram 4 nesse jogo contra o Dallas Cowboys. Teve um para o Zay Jones maravilhoso, inclusive uma bomba do Trevor Lawrence. Jogando melhor sob pressão, jogando melhor cuidando aí da bola. Tá caindo essa cadeira. Eu sou um perdedor porque essa cadeira tá caindo. Vocês estão percebendo que eu tô afundando aqui, né? Tem que trocar esse negócio da cadeira, mas enfim. E no segundo tempo foram mais de 200 jardas, 9 jardas por passe no segundo tempo. E os Jaguars conseguiram vencer essa partida tão importante, né? Na prorrogação, é verdade, com uma pick six a defesa ajudou. O Cam Robinson machucou, que não é uma boa notícia. Mas, de qualquer forma, o Jacksonville Jaguars tem no Trevor Lawrence o seu futuro. Acho que isso está mais do que claro. Demorou, mas engrenou. Doug Peterson está de parabéns. É um contraste muito grande do que a gente teve no ano passado com o Urban Meyer. O segundo vencedor é o Brian Daboll. Eu não vou me estender muito porque eu já fiz um vídeo na segunda-feira elogiando o trabalho do técnico dos Giants, que faz um belíssimo prato tendo pouquíssimos ingredientes, né? Porque o elenco dos Giants não é melhor do que o elenco do Carolina Panthers no início da temporada, por exemplo. E compara o resultado dessa equação, porque se você parar para pensar, o Carolina Panthers tem Brian Burns, tinha o Christian McCaffrey no início da temporada, né? E olha que diferença. Quem que tem o New York Giants? Tem o Kayvon Thibodeau, que jogou muito, tem o Saquon Barkley, mas não é um time estelar, né? Leonard Williams, hoje mas não é um time estelar, cara. Não é um time que vai mandar 4 ou 5 jogadores pro Pro Bowl, por exemplo. Talvez até mande, porque Nova York é um mercado consumidor grande, mas não vai ter 4 ou 5 All-Pros, vamos colocar dessa forma. O Brian Daboll faz um trabalho excelente, ele coloca seus jogadores em boas posições, ele coloca seus jogadores para fazer o que eles sabem melhor, ele não abandonou o jogo terrestre no segundo tempo contra os Commanders, fez o Daniel Jones cortar o problema de turnovers que ele tinha, adoidado, colocou o Daniel Jones em mobilidade, colocou o Daniel Jones para correr mais, colocou o Daniel Jones fora do pocket. Eu tô apaixonado pelo trabalho do Brian Daboll, é muito bonito ver isso. Falando em fora do pocket, meu terceiro vencedor aqui é o Justin Herbert, né? Porque se os Chargers estão na briga pelos playoffs, e estão no caminho para isso, a AFC East ajudou bastante os Los Angeles Chargers nessa semana, muito se deve ao Justin Herbert e aquela campanha final fenomenal que ele fez, ou como diria o José Wilker em Senhora do Destino, fenomenal. E naquele momento o tempo urgia e a Sapucaí era grande. Mas o Herbert colocou os Chargers em alcance de field goal, e quem diria, os Chargers em alcance de field goal e deu tudo certo no final das contas. Como esse cara tá mudando a cara da franquia, grandes quarterbacks. Eu lembro que eu falei isso no ano passado, quando os Bengals chegaram no Super Bowl. Grandes quarterbacks quebram maldições, grandes quarterbacks colocam times no mapa. Os Chargers, eles venceram os Dolphins na semana passada, mesmo tendo a coisa mais Los Angeles Chargers do mundo, que foi o Tarek Hill recuperar um fumble e correr para 50 jardas com a bola e marcar o touchdown. E agora essa campanha derradeira, para evitar a prorrogação contra os Titans, né? Daqui a pouco eu falo sobre o Tennessee. Eu esperava que Tennessee fosse passar o carro ou o Derrick Henry por cima dessa defesa. Que justiça seja feita, não tá a pior coisa do mundo mais nas últimas 2 semanas. Pelo menos, por enquanto, eu vou parar de ofender aí a defesa dos Chargers, porque ela não está merecendo ser ofendida. Mas o Justin Herbert merece muito ser agraciado aqui. Fora do pocket, informação do ESPN Stats and Info, 4 de 6 para 66 jardas. O Justin Herbert é um dos melhores quarterbacks da NFL fora do pocket. Vale lembrar que esse time está bem desfalcado ao longo do campeonato. Enfim. Quarto
que eu escrevi? Ah, sim, ela teve os Murray, teve 130 jardas. O jogo terrestre dos Broncos é um vencedor aqui. E estava faltando isso enquanto o Russell Wilson estava em campo. Foi o Brett Rypien, não foi o Russell Wilson, um adversário um tanto quanto fraco. Eu não vou colocar o Cliff Kingsbury nos perdedores, porque ele não vai comer... Deixa eu esconder a marca aqui, né? Eu vou esconder a marca, porque eles não estão me pagando, ao contrário do Esporte América. Vou esconder a marca, dane-se. Ele não vai comer panetone nesse ano, provavelmente Arizona, ou sei lá, se ele cai, se ele não cai, o que vai acontecer. Mas do outro lado, o Denver correu bem com a bola, coisa que faltou por boa parte dessa temporada. Vocês lembram que no vídeo que eu fiz 5 coisas para solucionar o Russell Wilson em Denver, tal, uma delas era correr bem melhor com a bola, que estava faltando neste ano. Então, uma grata surpresa, uma grata notícia, esse jogo terrestre melhor nessa partida. Acho que é sustentável? Não, mas de qualquer forma é uma boa notícia. Patrick Mahomes é um vencedor, mesmo que os Chiefs tenham colocado de novo o popô na janela. O time que gosta de se expor, cara. Pô, vamos combinar que venceu o Houston Texans na prorrogação, sendo que você é um time que briga pela folga, e os Texans brigam pela primeira escolha do draft, ou seja, a pior campanha da NFL, não pode acontecer. Kansas City tinha que ter passado o caminhão por cima de Houston nessa partida, e assim, Kansas City se expõe de formas que eu não consigo entender. Eu não consigo entender, cara. Porque a defesa sim dá suas soluçadas, mas é um time que é muito Mahomes dependente. O Mahomes completou os 20 últimos passes, foi isso? Os 20 últimos passes da partida. Se não é o Mahomes, esse time correu o risco de perder a divisão. Aliás, provavelmente perderia a divisão para os Chargers, né? Porque os Chargers perderam para os Chiefs 2 vezes por 3 pontos. E os Chiefs no papel são mais time. O Mahomes é mais quarterback que o Herbert, embora eu ame o Justin Herbert. Então assim, foram 10 faltas... O Butker errou ponto extra, muito parecido com o jogo contra os Colts, né? É um monte de tiro no pé. Como se expõe esse time, cara? E ó, isso aí vai ser cobrado na pós-temporada provavelmente, tá? Eu não tô otimista com Kansas City, não. Sexto, a defesa dos Bears. Curte. Os Eagles fizeram 25 pontos, eles ganharam o jogo. Cara, mas pega a quantidade, a ausência de talento dessa defesa de Chicago. O jogo tava 10-6 no intervalo, forçou turnover. O Hurts foi interceptado 2 vezes, foi a maior quantidade de turnovers dos Eagles desde a derrota contra os Commanders. E o jogo estava aberto no início do segundo tempo. Aqui Filadélfia é assim, muito mais elenco, o Hurts é muito mais quarterback passando dentro do pocket, que o Fields, etc, etc. Mas o jogo foi mais brigado do que eu esperava, tá? Eu esperava uma partida assim que seria solucionada no segundo quarto, provavelmente, e não foi. Com a total ausência de talento que tem essa defesa, os Bears jogarem do jeito que jogou, eu acho que é um ponto positivo, tá? Colocar eles aqui nos vencedores da defesa. O sétimo ponto ainda na defesa, eu já falei sobre o ataque do Detroit Lions, sobre o Amon-Ra St. Brown, o melhor nome da NFL, né? Em termos de força nominal, não tem como bater Amon-Ra. Tipo, essa família é muito louca, né? Meter o nome dos filhos de Equanimus e Amon-Ra é simplesmente sensacional. Mas enfim, o pass rush dos Lions, ele tá jogando muito bem nas últimas semanas. Eu abri o Big Data e eu fui ver como estava a defesa, porque eu fiquei com essa impressão do Aidan Hutchinson melhor e tal, e o pass rush de Detroit estava mal no início da temporada. O Hutchinson teve um ou outro jogo no início do ano de impacto e de resto nada muito acima da média. E isso estava expondo uma secundária que tem seus problemas. Nessa sequência de vitória, no 6-1, os Lions estão pressionando 32% das vezes o quarterback adversário, o que é muito bom. Qualquer coisa acima de 30% é muito bom, de média, para uma defesa. Então não é só o ataque. A defesa de Detroit vem jogando melhor. Então eu queria colocar a defesa dos Lions nos vencedores aqui nessa semana, porque esse é um time que tem tudo para fazer algum estrago nessa reta final. Eu apostaria em Detroit indo para os playoffs, e os Lions podem sim vencer um jogo de playoff. Especialmente se for um jogo contra Minnesota, que aí sinceramente não tem favorito. Não é demérito de Minnesota, que é uma rivalidade divisional e os Lions estão muito quentes. Então, olho em Detroit. Mas agora, vou elogiar o Minnesota Vikings. O Kevin O'Connell, treinador do Minnesota Vikings, pegou um time que teve 8 derrotas em jogos de uma posse e transformou esse time num time com 10 vitórias em jogos de uma posse, com o Kirk Cousins liderando a NFL em viradas de último quarto e prorrogação na temporada 2022. É realmente impressionante o que aconteceu neste ano, é sim muito mérito do Justin Jefferson. Os Vikings são o segundo time que tiveram menos lesões de titulares na liga, Philadelphia é o primeiro, isso explica também o sucesso desses dois times, também em parte, né, especialmente para Philadelphia, tem muito mais coisa boa do que isso, mas isso ajuda. Em 2019, São Francisco, por exemplo, foi um dos times com menos lesão e os 49ers chegaram no Super Bowl, mas Minnesota saiu de um time pipoqueiro em final de último quarto para um time decisivo. Você não tem a maior virada da história da NFL, como aconteceu, literalmente a maior virada da história da NFL,
se você não tem um pulso firme na comissão técnica. Então, eu poderia colocar vários nomes aqui. O Dalvin Cook, teve aquele screen que virou touchdown, o Kirk Cousins, que jogou muito bem no segundo tempo, o Justin Jefferson, mas eu quero colocar o treinador. O O'Connell está fazendo um trabalho muito, muito sólido, tá? E vai ser difícil escolher o técnico do ano, né? Porque a gente tem o Brian Daboll, muito bem, a gente tem o O'Connell, a gente tem o Nick Sirianni, vai ser muito difícil escolher o técnico do ano em 2022. Palmas para o O'Connell, 10-0 Minnesota em jogos de uma posse. Agora vamos com o Joe Burrow, mais uma vez aqui figurando entre os vencedores. Ah, porque o Kurt gosta de Joe Burrow, Eu amo o Josh Allen, eu amo o Mahomes, eu amo o Joe Burrow, e eu amo o Justin Herbert. Eu sou poligâmico, gente, eu sou o Cadinho. Coloca o Cadinho aqui. Será que é muito pedir pro André, nosso querido editor, colocar no rosto das esposas do Cadinho o Josh Allen, o Pat Mahomes e o Joe Burrow? Espero que ele tenha colocado. Mas enfim, o Joe Burrow, a gente teve uma pauta na segunda-feira no Liga que não tem resposta errada, que é quem é o quarterback mais decisivo da NFL. E eu vou de Joe Burrow. Novamente, abri o Big Data e fui pegar os números do Joe Burrow em quarto período e em terceira descida. Em quarto período, ele é o terceiro em rating, o primeiro em touchdowns e o segundo em primeiras descidas. Em terceira descida, ele tem 74 de QBR, de 0 a 100, 10 touchdowns e 69% de aproveitamento. Você ter essa quantidade de aproveitamento, conseguindo primeiras descidas e movendo as correntes, e ele também tem uma habilidade de correr com a bola, é realmente impressionante o que o Joe Burrow é frio e o que o Joe Burrow é tipo, sei lá, um agente secreto do M6. M6 é esquisito de falar, MI6 acho que é um pouco melhor. Mas no caso do James Bond, é a referência. Ele é muito frio, cara. Assim, em talento, o Pat Mahomes é melhor. Em braço, o Josh Allen é melhor. Mas no aspecto clutch, decisivo, e não tem resposta certa ou errada, tá? Você que tá vendo o vídeo deve ter outra resposta, não tem problema. Eu fico com o Joe Burrow. Pra mim, o Joe Burrow é o quarterback mais decisivo da NFL. É realmente impressionante como ele cresce em segundo tempo. Ele cresce em adversidade, é um dos melhores quarterbacks, é o melhor quarterback da NFL sob pressão neste ano, no agregado. É fantástico ver o que esse cara faz. E desses todos aí, é o que menos tem treinador, diga-se, né? Porque o Zach Taylor não é aquela maravilha. Seguindo, o último vencedor é o jogo terrestre de Miami. O Raheem Mostert correu bem com a bola, era um jogo que os Dolphins precisavam correr bem. Eles perderam, mas perderam para um time que briga pela folga da AFC, um time que tem um elenco melhor, um time estabelecido com um treinador há muito tempo, um time com o Josh Allen também há muito tempo como quarterback. É uma derrota para Miami, mas eu vi coisas boas dos Dolphins. Foi competitivo o jogo. E esse jogo, os Bills eram favoritos por 7 pontos nas bolsas de apostas. Os Dolphins levaram esse jogo até o fim. E tradicionalmente Miami não joga bem em Buffalo no inverno, com neve e etc. Então, mesmo que Miami tenha perdido, eu acho que tem esse ponto positivo, especialmente o jogo terrestre, que é algo que eles vão precisar na pós-temporada. Rapaz, 12 minutos de vídeo. Vamos para perdedores. O primeiro deles é o seu Dakota Prescott. O Dak teve uma interceptação retornada para touchdown na prorrogação, que os Cowboys só precisavam fazer o field goal para vencer a partida. E aí alguém pode vir e falar, curte, mas a bola pipocou no ar, tal, foi azar. Não. Foi uma bola forçada do Dak Prescott em prorrogação e ele expôs a bola a risco. E você tem que cuidar da bola em situações como essa, fora de casa, em prorrogação. Os Cowboys só precisavam de um field goal para vencer essa partida. O Dak Prescott não está jogando muito, muito bem nas últimas semanas. Teve aquela vitória no final contra os Texans, mas o resto do jogo ele não jogou tão bem. Ele não é o principal personagem de Dallas e quando você recebe o que ele recebe e todo mais, você precisa jogar melhor. E novamente, o Dak é o quarterback mais superestimado e subestimado da NFL ao mesmo tempo. Ele não é horrível, mas ele não é aquilo que se pinta muitas vezes. O Dak Prescott, e qual que é o problema? Eu já falei sobre num outro vídeo, mas o Dak chegou como uma escolha de quarta rodada, herdou o posto do Tony Romo e levou o time à melhor campanha da NFC. Só que o Dak Prescott continua sendo um quarterback que tem só uma vitória em playoff para contar desde 2016. É muito pouco. É claro que ele é melhor do que muitos outros quarterbacks da NFL, mas eu vou falar baixinho aqui. Neste ano, o Dak Prescott não é melhor que o Jared Goff. É isso. O segundo perdedor é o Matt Patricia. Eu falei sobre num vídeo para os membros do nosso querido canal, membros Curti Plus. Eu desci além no Matt Patricia, mas eu vou dar só um dado aqui. O ataque dos Patriots é tão pobre, mas tão pobre, que foram 16 corridas pelo meio da linha e 3 para fora da linha. Essa informação via NFL Next Gen Stats, eu olhei a base de dados. Assim, já falei, o Matt Patricia ele pega o resultado da telecena, monta o plano de jogo em função das dezenas sorteadas na telecena cada semana, e é isso aí. Não vou me estender, quem quiser ouvir eu falando mal do Matt Patricia, do ataque dos Patriots, tá lá para os membros do canal. O terceiro vencedor é Tomás Eduardo.
Na verdade, eu tô acostumado a falar isso, mas ele na verdade é um perdedor. Tom Brady é um perdedor nessa semana. Ele igualou a pior marca em turnovers na sua carreira, foram 4 turnovers e Cincinnati fez 21 pontos em cima de turnovers. Claro que o Joe Burrow teve mérito, como eu já até coloquei nos vencedores, ao mesmo tempo o Tampa ajudou muito essa vitória, essa virada de Cincinnati, vamos combinar, né? O Brady foi bastante pressionado no segundo tempo, não fez muita coisa sob pressão, ele não jogou bem no segundo tempo. Eu coloquei muito a culpa em outros fatores de Tampa nessa temporada. Essa derrota é muito por conta do Brady. Se os Bucs estivessem numa divisão um pouquinho mais forte, o Tom Brady provavelmente correria risco de não ir para a pós-temporada. A sorte de Tampa e a sorte do Brady é que a NFC Sul é disparada a pior divisão da NFL neste ano e a pior em muito tempo, né? Então temos que colocar aqui ele nos perdedores. E mais um perdedor, a NFC Sul. O Carolina Panthers, se vencesse a partida contra Pittsburgh, seria líder da NFC Sul. Perdeu. E o jogo terrestre, que vinha sendo feijão com arroz da equipe, não funcionou contra Pittsburgh. Jogando em casa, com muitos torcedores de Pittsburgh, aliás, no estádio, os Panthers perderam uma grande oportunidade. Mas vamos combinar também, será que vale a pena alguém ganhar essa divisão que não seja Tampa? Porque Tampa tem muita coisa envolvida. Tem o Todd Bowles, tem o Brady e tal. Mas Carolina, se for para os playoffs, vai ter que escolher mais atrás no draft. Eles têm um monte de buraco para resolver. Então, assim, eu não sei até que ponto para Carolina seria bom ganhar a divisão para provavelmente perder na primeira rodada dos playoffs. A NFC Sul como um todo é uma perdedora. Os Saints até venceram o jogo, tal, mas no geral foi bem feio. Seguindo para outra conferência, mas seguindo no Sul, o Tennessee Titans é um grande perdedor como um todo. O Ryan Tannehill não está passando bem em profundidade, coisa que ajudava muito quando ele esticava o campo verticalmente com o A.J. Brown. O A.J. Brown fez muita falta nesse time. Mas no geral o Ryan Tannehill está jogando mal na temporada. Aquela última campanha até foi o melhor, mas ele não está jogando como jogou em outros anos, que não era aquela coisa maravilhosa também. Mas não está legal, né? E os Titans, neste momento, eles perigam não ir para os playoffs. O que precisa acontecer? Basicamente, o Jacksonville Jaguars ganhar todos os jogos que faltam, inclusive contra a Tennessee na semana 18. A AFC Sul pode ir pendurada para a última semana com o Jacksonville ganhando a divisão. Isso pode acontecer e parece que vai acontecer, sendo muito sincero. Porque os Jaguars são um time muito mais quente que Tennessee, tá? Tennessee não está jogando bem nas últimas semanas. Tinha a divisão na mão e está deixando escorregar. É muito demérito de Tennessee, não é só mérito de Jacksonville não. Tennessee está ajudando muito. Essa queda de rendimento como um todo passa por Ryan Tannehill. O Derrick Henry teve jogos ruins nessa sequência e a linha ofensiva também tem problemas e tudo mais. O Desmond Ridder é um perdedor porque não aproveitou uma boa oportunidade que tinha para ser titular e mostrar serviço, né? A Atlanta pode estar na briga por um quarterback ano que vem e o Desmond Ridder não foi uma escolha alta no draft. Então esses jogos que faltam nessa temporada, com o Mariota fora, seria uma oportunidade para o Ridder mostrar serviço, mas ele tem as limitações e mostrou essas limitações contra o New Orleans Saints. Brevemente sobre o Ridder é isso. A gente vai chegando a quase a 20 minutos de vídeo, então tem que falar um pouquinho menos sobre alguns pontos aqui. A AFC East, menos Buffalo, também é uma perdedora, porque a lógica qual que era? A defesa dos Chargers é muito fraca contra o jogo corrido, tem o Derrick Henry do outro lado. A lógica era a Tennessee vencer essa partida, né? Mas o que aconteceu? Os Chargers venceram, muito no talento do Justin Herbert. E os Jets perderam para os Lions, num confronto quase que de playoff, né, embora de conferências distintas. Os Patriots perderam daquela maneira grotesca no final da partida, e eu até tuitei ontem, falei, olha, parece intervenção divina, que tipo, Deus não quer que os Patriots vão para a pós-temporada, porque isso vai validar o trabalho do Matt Patricia, e não pode acontecer. Foi muito bizarro aquilo, assim, eu fiquei em choque quando eu vi, em choque, porque aquilo não pode acontecer. Os Patriots, em vez de ir para a prorrogação, perderam o jogo numa burrice, essa é a verdade. E os Dolphins, que não perderam também. Os Chargers venceram e os Chargers têm um critério de desempate contra Miami. Então Miami pode acabar se complicando se não acordar, viu? Miami tem jogo contra os Jets, Miami tem jogo contra os Patriots. Eu ainda aposto nos Dolphins, até porque o jogo terrestre deu sinal de vida e tudo mais. Mas olho nessa AFC East, tá? Porque ela sai como perdedora, tirando o Buffalo, obviamente, que venceu o jogo e tá aí com o pé no título de divisão. Oitavo perdedor, o Matt Ryan. Eu vou usar de novo uma expressão que o André Kfouri, grande jornalista, inclusive, minha menção aqui, que ele é maravilhoso, usou para descrever o Eli Manning no final da carreira, num ESPN, não, era The Books on the Table ainda, que eu fiz com ele, que eu acho que é muito válida para o Matt Ryan também. O jogo passou pelo Matt Ryan, assim como o jogo já tinha passado pelo Eli Manning nos anos finais. Tá muito feio, cara, assim, e o pior de tudo, o mais triste é que as pessoas não vão se lembrar que o Matt Ryan foi um dos mais eficientes quarterbacks de sua geração, mereceu ter sido escolha de primeira rodada, voltou a colocar o Atlanta Falcons no mapa, foi MVP em 2015, um trabalho
assim, 2016, aliás, perdão, espetacular do Kyle Shanahan como coordenador. Aquele ataque dos Falcons era incrível, mas as pessoas vão lembrar do 28-3 e as pessoas vão lembrar da derrota do sábado de Indianapolis contra o Minnesota Vikings. Elas não vão lembrar de tudo de bom que o Matt Ryan fez, e não tem nem como julgar que lembrem só dessas partes ruins. É muito triste ver esse final de trabalho, de carreira do Matt Ryan. Nono perdedor, Greg Roman. Foi um jogo muito mal chamado no sábado. Tá? O Tyler Huntley teve seus problemas, segurou a bola demais em alguns momentos, mas eu não vou colocar tudo na conta dele. Eu acho que a diretoria de Baltimore, a negligência de wide receiver que deu ao longo desses últimos anos, está cobrando a conta. E vamos ser sinceros, que wide receiver na free agency quer ir para Baltimore? Nenhum. Se eu sou wide receiver, eu não quero ir para um plano de jogo do Greg Roman, mas nunca. E vamos ser sinceros de novo, será que a culpa era só do Lamar? Ah, porque o Lamar Jackson não passa bem. Ah, porque o Lamar Jackson eu não gosto. Terças-feiras eu não gosto do Lamar Jackson, quartas eu gosto. Ah, porque o Lamar Jackson isso. Ah, olha o elenco que tem à disposição de recebedores esse time, cara. Para completar o Mark Andrews, que se machucou no meio dessa temporada, ele não tá muito bem nos últimos jogos também. Então, sem o Mark Andrews, não tem ninguém para passar a bola. O corpo de recebedores com menos jardas recebidas neste ano é de Baltimore, não tem talento. Os wide receivers de Baltimore seriam practice squad, ou seriam quinto wide receiver em boa parte dos times da NFL. O Bateman tem machucado, acabou complicando ainda mais. O Greg Roman tem que ser mandado embora, tá? Precisa revitalizar esse jogo aéreo. Não dá para depender só do talento do Lamar Jackson, dele resolvendo tudo. Não dá, cara, não dá. E por fim, fiz vídeo sobre também para os membros, o Washington Commanders é um perdedor, porque entrou essa partida contra os Giants em casa com 70% de chance de playoff e agora está com 36% depois de perder para os Giants, um jogo muito mal chamado no primeiro tempo. Os Commanders têm mais talento que os Giants, teve uma linha ofensiva que foi dominada aí pela linha defensiva de Nova York, não conseguiu pressionar o Daniel Jones como poderia. Ah, mas o Chase Young não jogou. Não importa, tem o Allen, tem o Payne, tem o Sweat. Deveria ter feito um trabalho melhor, Jack Del Rio também. O Ron Rivera não faz um trabalho bom no geral, deu sorte em alguns jogos esse time, essa é a verdade, pro Ron Rivera, e o elenco ajudou muito o Rivera. Só que chegou um ponto que precisava de treinador. Os Giants tiveram treinador, os Commanders não tiveram. Então os Commanders são perdedores. Mas, pensando no médio e longo prazo, talvez seja até melhor que os Commanders não vão para a pós-temporada, tá, torcedor de Washington? Porque, sinceramente, isso, usando a mesma expressão que eu usei do Matt Patricia, validaria o trabalho do Ron Rivera e eu acho melhor seguir sem Taylor Heinicke e Ron Rivera para o futuro. Esse time merece mais, esse time tem talento no Terry McLaurin, tem talento em outras pontas, o Robinson jogou bem, enfim, é triste ver isso, porque o time merece mais. Eu acho que o prazo do Ron Rivera na NFL, excepcional ser humano, diga-se, mas como treinador, eu acho que já deu. É isso. Fizemos o show que podíamos. Lembrando o cupom NATAL para você ter 10% de desconto no Esporte América. Corre lá e aproveita que esse cupom é por tempo limitado nesta semana. 10% de desconto em todo o site. E para mais conteúdo, para participar do Exagero Fato, para participar do NFL Contra Encurte, assine. Assine esse canal maravilhoso. Clica aqui embaixo, seja membro. E se não tiver como, não tem problema. Inscreva-se. Vem com a gente, de graça, não custa nada. Clica aqui, custa 3 segundos da sua vida. Só isso. E você vai ter muito mais NFL no resto do seu ano pela frente, esse ano e do ano que vem também, tá bom? Beijo carinhoso e obrigado pela audiência quem assistiu o jogo no sábado e o jogo domingo. 2 jogos que não foram tão bonitos, mas foi divertido passar esse final de semana com vocês. Beijo e até a próxima. Tchau.